nada além daquilo que vocês já ouviram dentro da igreja de vocês, o que está no livro. Tá? E aí o que acontece, irmão? Quando nós falamos de escatologia, que é o estudo do fim de todas as coisas, nós temos que entender, o livro diz que a finalidade é essa, para que você saiba a correta interpretação daquilo que a Bíblia fala sobre o fim de todas as coisas. Mas qual é a correta interpretação quando cada um tem uma? Eu não sei qual é a correta interpretação. E costumo falar, que falei até com o pastor Edson, que se eu tivesse no dia que estavam determinando os livros da Bíblia, eu teria retirado esse livro da Bíblia. É o livro de Apocalipse, na verdade, que é a grande base da escatologia, né, hoje cristã, é o livro de Apocalipse. Eu teria retirado da Bíblia e falado, esse livro não entra no campo, porque esse livro ele tem uma série de peculiaridades dele, características, que divergem de todo o escrito do Novo Testamento. É que a gente não para ler esse livro e estudar esse livro. A gente pega versículos isolados. Guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. Aquele que perseverar é só o que a gente pega. E a gente ouve pastores falarem, não, os 7 selos são isso, as 7 trombetas são aquilo, os 7, tem 7 para tudo quanto é lado. Chifre. Tem chifre, dragão, tem tudo lá. Tudo que você quiser lá, de mitologia, tem lá. Está lá dentro. Você acha? E você vai começar a ver que não foi só João que escreveu um livro com essas características de visão, de dragão. Isso já fazia parte da literatura judaica apócrifa, que nós não conhecemos, a maior parte, mas que não é mencionado dentro da sua igreja, muitas das vezes, numa escola ou outra bíblica, você ouve falar, mas dentro da sua igreja não é mencionado. Você tem inúmeros escritos apócrifos com linguagem muito similar, onde não tem dragão, tem gigante, e por aí vai. Uma série de coisas, mas sempre o mesmo estilo. Qual é o estilo? Um futuro onde Deus vai finalizar todas as coisas, vai terminar com aquilo que existe e vai trazer algo novo que vem do seu reino, que nós não conhecemos em parte, mas um dia nós vamos ver por completo. Esse tipo de escrita existia muito no Antigo Testamento, do 4º século ao século I a.C. Então já tinham muitos tipos de escrita. Nós vamos estar vendo isso aqui nessa noite. Só que a gente tem que começar a observar que a maior parte das religiões elas têm sua escatologia. Tá? Não é só o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que são religiões de mesma origem, mas de pensamentos diferentes, tem essa visão do final de todas as coisas. Só que os finais eles mudam. Em outras religiões a gente vê crença de reencarnação, a gente vê crença em que, na verdade, não tem nem final de todas as coisas é como se fosse um ciclo e vai se repetindo, e o universo é destruído e tornado à existência da mesma forma. Nós temos diversas religiões tratando dessa forma. E nós temos os devaneios, que são as ramificações daquilo que a gente até entende que outras religiões pensam de maneira diferente. O problema é quando a gente pega algo que deriva da gente e foge muito aquilo que é a verdade que a gente conhece. O Islã não foge muito. O judaísmo é muito semelhante, porque Cristo é um conceito judaico. Cristo significa Messias, é o Messias dos judeus. Nós viemos do judaísmo, então não tem nem como separar uma coisa da outra. Então nós temos ali o judaísmo caminhando com o cristianismo, porque o cristianismo aceita que Jesus é o Cristo dos judeus, do judaísmo. Então não tem como separar, a não ser naquilo que o judeu não crê em Jesus como o Cristo deles e aguarda o Cristo deles. Guarda até hoje o Cristo deles e está lá aguardando, porque os Cristos que se levantaram durante a história, nenhum satisfez as condições que o judeu aguarda de um Messias. E apareceram muitos, principalmente na época de Jesus. E aí nós vamos ver que alguns textos que nós achamos que é para hoje,
na verdade era para o primeiro século, principalmente quando ele fala assim, aparecerão muitos Cristos. Aquilo era com relação àquele contexto daquela época, onde apareceram muitos líderes militares realmente, querendo falar que era o Cristo e que ia conduzir Israel à libertação que o povo judeu aguardava, e que ainda aguarda, entre aspas, que o Messias vai estabelecer um reino judaico na terra. E vai reinar sobre toda a terra, tendo Israel ali como sua predileta nação. E algumas correntes de pensamento cristãos ainda crê dessa forma, crê uma separação entre Israel e igreja, e que esse pensamento de Israel, que vai acontecer, Israel como nação, Israel nacional, né, a nação que vai governar na terra junto com Cristo, esse tipo de pensamento também existe no nosso meio cristão, com essa vertente da separação entre igreja e Israel. Promessas para a igreja, promessas para Israel. Existe uma corrente aí que fala, que da qual a Assembleia de Deus faz parte, creio que é metodista também, que crê que igreja e Israel são duas pessoas diferentes, vamos colocar dessa forma. E que a igreja vai ser arrebatada, vai ficar nos céus, e Israel na terra, e vem aí todo um imaginário. Porque é um imaginário. Nós vamos ver que os escritos apocalípticos, eles são tratados como um imaginário. Nós vamos ver tudo isso. É um assunto chato. Tá? É um assunto chato. E que pode trazer incredulidade em você e uma série de coisas. Tá? E uma série de coisas. Só fica mais interessante se fosse assim. Acho que é um pensamento meu, assim, foi uma coisa assim. Mas pensa bem, as 3 cartas da Bíblia. Sim, Paulinho, vamos na aula. Então, mas na aula. Sim, sim. Mas não poderia ter assim. É o que eu estou falando. Eu vi a Nova Jerusalém ataviada. Sim, nós não vamos tratar dessa. Olha só, essa disciplina ela não vai tratar a Nova Jerusalém, as 7 trombetas são isso, não é isso. Essa disciplina não é isso. Até porque ninguém sabe, as pessoas especulam. Se você pegar um escritor que fala de Apocalipse e ler, e pegar outro, você vai ver que já não bate. E às vezes da mesma denominação. Não se concorda, não se coaduna. É um livro extremamente complicado e nós vamos por via da complicação. Mas antes disso, quando a gente estuda o fim de todas as coisas, nós estamos relacionando muito com aquilo que se diz respeito à alma. Para onde a alma vai? O que acontece com a alma? O conceito de alma em cada religião é um. E nós temos um conceito no cristianismo, estabelecido por Paulo, que é um pouco diferente do judaísmo antes do cativeiro babilônico, que é o conceito tricotomista. O homem é dividido em espírito, alma e corpo. Antes do cativeiro babilônico, os estudiosos eles falam, tem o pensamento de que o homem não era exatamente espírito, alma e corpo, mas se dividia entre alma e corpo sendo a mesma coisa, alma vivente. Nós vemos isso no Gênesis lá, Deus fez alma vivente e soprou o espírito é o fôlego de vida. E nós vemos ali no Antigo Testamento, antes do cativeiro, sendo falado o quê? Que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Não se fala de alma, porque não tem essa separação de alma para corpo. Uma coisa estaria ligada à outra, não se separa. Quando é que vem o conceito de espírito, alma e corpo? Depois do cativeiro babilônico. E os estudiosos, isso é que os estudiosos colocam, eles colocam que foi uma influência de outras religiões no judaísmo. E daí você extrai disso aí, é isso que origina a diferença entre os fariseus e os saduceus. Os saduceus, na verdade, eles acabam
adotando uma tradição diante do cativeiro. Eles não criam em ressurreição, eles não criam em anjo, eles criam em algo que era terreno, estritamente terreno, ou seja, Deus, ele é o Deus de Israel, Israel nação, Israel na terra, e governa Israel, é um Deus nacional. Não é o Deus de toda a terra. Esse conceito do Deus de toda a terra, ele foi sendo desenvolvido muito paulatinamente através de alguns poucos profetas, tipo Isaías. Isaías é que começou a falar de Messias, né? No Salmo a gente tem alguma coisa, nós temos do Senhor é a terra e sua plenitude, mas o conceito inicial da compreensão de Israel era o quê? Deus é o Deus de Israel, os outros povos têm outros deuses. O meu Deus é o Deus que criou os céus e a terra, mas os outros povos não necessariamente pertencem a Deus. Esse conceito foi mudando paulatinamente. Tá? Paulatinamente. Daí vem esse conflito, porque o fariseu ele já cria em ressurreição, cria em anjo, todo um conceito que similar ao da filosofia grega, ou seja, os estudiosos creem que foi uma influência do helenismo. Aliás, Grécia para o grego é República Helênica, tá? Grego é um termo que significa estrangeiro, era o romano que usava para se referir justamente aos gregos. Não é um termo nem para o grego acerca dele. República Helênica. Então, a questão aí, o tipo de raciocínio se divide no cativeiro babilônico, nos 70 anos. Israel passou, que Judá passou, no caso, ali na Babilônia. Tá? Aqui se divide, pelo conceito dos estudiosos, aqui se divide o pensamento acerca das questões de alma, de espírito e de corpo. Daqui para trás, ninguém, entre aspas, a maior parte da crença era não existe ressurreição. Você vê esse tipo de posicionamento bem claro no livro de Eclesiastes. Você não vê ali, apesar de ter um versículo que fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade, todos os outros falam, depois da sepultura você não faz mais nada, não se faz memória de você, ou seja, morreu, acabou. Então, se morreu, acabou e fala que o espírito volta para Deus e o corpo desce ao pó, existe um conceito, porque o Antigo Testamento, escrito em hebraico, e era aramaico alguns textos, não existe muito dessa diferença entre alma vivente, corpo e espírito. A alma estava atrelada ao corpo, tá? Ou a vida. E aí era um termo que era utilizado para se referir a inúmeras coisas, mas se referindo ao ser da pessoa. A pessoa como ser existente. Então, o espírito era o fôlego de vida, o sopro de vida, é o que fazia com que o corpo ficasse, se tornasse a alma vivente. Chegou aqui, foi para a Babilônia, 500 religiões influenciaram o conceito helenístico, veio o conceito de separação de alma, espírito e corpo. Isso justifica o pensamento de algumas religiões cristãs, como o Testemunho de Jeová e Adventista do Sétimo Dia, em que eles creem que quando a pessoa morre, a alma morre junto, ou o sono da alma, né? Dorme, a alma dorme. Daqui para cá, justifica o pensamento da maior parte das denominações evangélicas. Imortalidade da alma. A alma não morre. E usando como base a passagem do rico e do Lázaro, em Lucas 16. Então, dentro do estudo do fim de todas as coisas, você tem algo que se chama escatologia individual e escatologia geral. A individual trata desse conceito teu individual sozinho da alma, para onde a alma vai. Geral trata acerca da humanidade, do cosmos,
num contexto cosmológico, tá? Não necessariamente individual. Então, você tem dois tipos de escatologia: a individual e a geral. A geral trata do cosmos como um todo. A individual trata acerca do destino da alma, o que vai acontecer com você, julgamentos, esse tipo de coisa. E as religiões, elas se diferem nesse tipo de pensamento. O senhor poderia repetir? A escatologia, ela tem dois tipos de vertentes: escatologia geral, com relação ao cosmos, e escatologia individual, com relação à tua alma, você sozinho, o teu ser. Final de todas as coisas para você. Geral e individual. Individual, pessoa, geral, a humanidade, o cosmos, tudo aquilo que existe. Tá? Então, e aí o livro vem com a pretensão de que nós vamos estudar escatologia. Para que se estuda escatologia? Para saber a correta interpretação das coisas. E aí nós vamos ficar com mais interpretação correta do que não sei o quê. Porque até então, nós dentro das nossas igrejas, nós não vemos, nós ouvimos isso, mas não contemplamos isso. Eles aqui só ouvem isso e não contemplam o que a gente contempla. Nós temos diferenças dentro das denominações. Tá? E dentro disso aqui ainda tem mais divisão, tá? Não acerca do destino da alma, da escatologia individual, mas acerca da escatologia geral, ou seja, do que vai acontecer com o mundo, a era, o mundo de hoje, o presente século, nós temos divergências acerca desse tipo de pensamento. Mas os cristãos, já estudamos até várias vezes, a pessoa tem um argumento de sempre falar que, na palavra de Deus fala, que a palavra de Deus é mais penetrante da espada de dois gumes, tá? Entre a alma e o espírito. Sim. Aí a pessoa acha que sempre assim, não são unidas, são. Entendeu? Não. Esse não é um dos textos que. Não tem não, mas não tem gente que já falou isso. Para mim não. Mas eu já fiz estudo que alguém falou que existe, que a palavra de Deus é mais penetrante que a espada de dois gumes, entre a alma e sim. Sim. Mas aí esse texto ele não está querendo fazer essa divisão. Ele está querendo abordar a profundidade do alcance da palavra de Deus. Então você pode entender que o texto bíblico às vezes até usa de linguagem poética, e você tem que entender disso. Eu não posso achar que tudo que está escrito no texto bíblico é literal. Ele usa de linguagem poética. E eu não sei se exatamente ali ele está usando uma linguagem poética para falar da profundidade do alcance da palavra de Deus. Pode não ser literal. Se eu considerar tudo literal, eu vou ver dragão na rua. pastor, às vezes não lê, pastor. Eita! Esse rapaz é Mas, vamos de madrugada, pastor. então o que acontece? Voltando aqui, bom, nós vamos mencionar algumas escatologias aqui. Vou mandar depois a folha para vocês. A escatologia católica. A escatologia católica é muito complicada, porque nós sabemos que o catolicismo é uma religião estatal. Estatal como? Ela teve sua formação no Estado Romano. Tá? E o Estado Romano, como Estado, e aí eu vou fugir uns 5 minutos da aula. Estado e religião não se misturam, tá, irmãos? Por isso que você vê o pastor Marcos Feliciano falar que tem que ter um gay no STF. Estado e religião não se misturam. Político não é crente. Tá? Porque quando mistura, a igreja abre mão de princípio. Não tem como ser diferente. E foi isso que aconteceu. O cristianismo ele vinha há 4 séculos sendo perseguido, sendo morto. E aí o que aconteceu? Me chega o imperador, não vamos tolerar o cristianismo, mas vamos conciliar as coisas. Eu estou cheio de religião aqui,
pagã e não posso eliminar e estabelecer o cristianismo sobre as outras religiões. Então vamos fazer um sincretismo. E aí eu vou trazer uma notícia ruim para vocês. O Natal que você comemora é pagão. Tá? Você comemora uma festa pagã. Misturou política com religião, é isso que dá. Não tem como. Tem que ceder. Se você não ceder, você não consegue entrar na política. Se você não ceder, você morre. Porque era assim que acontecia. O imperador é Deus. Não, não é. Deus é Cristo. Morte. Os 4 primeiros séculos foram assim. Então vamos mudar a estratégia. Porque se Satanás, ele sabe como trabalhar. Vamos mudar a estratégia. Tá certo, Jesus é Deus. Mas eu tenho um Deus Sol aqui, Mitra, que eu comemoro junto com a festividade a ele. Eu tenho também a Saturnália, a festa ao Deus Saturno, que eu comemoro no dia 25 de dezembro. E eu preciso conciliar essas coisas. Prefeito crente pode financiar escola de samba, carnaval? Mas o prefeito tem que financiar. Tem que ceder. Tem que ceder. Então, o meu reino não é deste mundo. Jesus já falava. Então não se mistura as coisas. Só que misturou. Quando misturou, eu tenho que também fazer a mesma coisa com a escatologia. E aí criou-se uma doutrina católica, que se chama universalismo. Você vai ser salvo mesmo que você não crê em Cristo, porque Jesus morreu para perdoar os pecados de todos. Assim você consegue aceitar as outras religiões. E isso é um problema. Isso é um problema muito sério. Chegou um missionário chamado Bonifácio, eu não lembro em que região da Europa. Ele viu o pessoal cultuando, não lembro se era um pinheiro ou um carvalho, como se fosse um deus da floresta, alguma coisa. O que ele fez? Meteu o machado na árvore. Quando ele meteu o machado na árvore, o pessoal queria meter o machado nele. O que era normal com o cristianismo. Você prega uma verdade, as pessoas querem te matar. Foi assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto século. Só que depois não. Quando ameaçaram matar, peraí, vamos ajeitar as coisas, vamos usar o modo romano de ser. Vamos harmonizar uma religião com a outra. Ele voltou, plantou um outro pinheiro, né, outra árvore, e falou que o triângulo da árvore que se formava era Pai, Filho e Espírito Santo. E todo mundo se torna salvo desde então. A não ser quando a igreja quis arrecadar dinheiro, começou a ameaçar com o fogo do inferno. Aí ela começou com as indulgências. Mas a utilizar bastante as indulgências. Mas é uma doutrina escatológica, onde todo mundo vai ser salvo. O Papa recentemente, não tem muito tempo, uma criança virou para ele e falou: um ateu vai para o céu? E o Papa falou: o quê? Vai. Então está aí a escatologia católica. Todo mundo vai para o céu. Sendo que no católico você tem o céu, você tem o purgatório, e você tem o inferno. Aqui a porta estreita,
aqui a porta larga. Como o sujeito gordo de pecado entra aqui, ele tem que entrar na clínica para fazer lipoaspiração. Para fazer uma lipo. E a lipo está no purgatório. Tá? E você passa pelo purgatório para depois ir para o céu. E eles usam versículos isolados, né, para falar algumas passagens de Jesus que ele fala que purifica pelo fogo, para dar sustentação a essa situação do purgatório, quando ela não se sustenta em si. Tá? Vai, um sujeito muito ruim. Uma vez eu falei com a minha amiga católica, eu perguntei sobre isso, aí ela estava tentando defender o purgatório também. Sim. Eu falei, mas aí quebra o princípio do livre-arbítrio, que a pessoa escolheu não servir. Eu falei, se eu tenho poder para colocar alguém no céu, eu tenho o mesmo poder de tirar. Assim, eu tira, porque eu não quero que a pessoa vá para o céu, porque eu tiro o direito da pessoa escolher não vai para a eternidade. Sim, pior, ele tira o mérito da expiação de Cristo e coloca a expiação sobre o próprio homem através do purgatório. Você não precisa mais do sangue de Jesus para expiar os seus pecados. Você vai para o purgatório, expurga e entra no céu. Mas ainda assim ele disse que vão entrar gente no inferno. Não sei quem. Mas se nem o ateu, capaz de nem o satanista. Querer converter até o diabo. Mas quando eu estava com ela, sabe o que ela falou comigo? Ela falou assim, Raíza, ela falou comigo, né? Ela, Raíza, mas é impossível eu achar que o nosso Deus é tão maravilhoso que ele vai dar só uma oportunidade. Eu falei, mas você só tem uma oportunidade. Você tem que escolher enquanto está vivo, e não quando depois que morre. E ela tem essa barreira de não acreditar que Deus sendo Sim. bom daria só uma oportunidade. Mas é a maneira como se vê Deus. Eu imagino um Deus na minha mente, que é diferente do Deus que a irmã Luísa imagina na mente dela. E cada um fica com um Deus diferente na sua mente. E isso está dentro do meio evangélico também, tá, irmãos? Isso daí tá até bastante. É o Deus dos bens materiais. Irmão, Deus não está preocupado em dar bem material para ninguém. Porque ele é o dono do ouro e da prata, isso não é difícil para ele. A questão é que ele estabeleceu uma condição para ele próprio, dar ao homem escolha. E isso acaba se tornando difícil na questão da salvação. Faz parte da soberania de Deus. Ele é tão soberano que ele determinou ao homem um livre-arbítrio. E aí o difícil é o quê? A alma entrar no céu. Não é dar bens materiais. Não é curar enfermo. E sim salvar o ser humano da condenação do inferno. Porque nisso Deus ele se põe uma regra. O homem escolhe. Eu dou escolha ao homem. Sem entrar naquela questão de predestinação, de Davi, isso é confuso demais. Tá? Mas esse é que é o problema. Então a pessoa pode ter, igual o rico e o Lázaro. O rico teve toda a bonança na vida dele. E no final o que aconteceu? Então Deus ele está preocupado com isso. Então nós temos isso no meio evangélico também. As pessoas imaginam o Deus dos bens materiais. Quando o próprio Jesus ele falou, se você buscar meu reino e a justiça dele, eu acrescento as coisas. Você não precisa estar preocupado com isso. Nem se sensibilizar quando o pastor fala assim, faz um voto que Deus vai abrir a porta para você. Você não precisa se sensibilizar com isso. Se você buscar o reino e a justiça, ele abre a porta no momento que ele quiser abrir. Não precisa fazer esse tipo de apelo. Não precisa ter esse tipo de apelo. Então, é um Deus que as pessoas imaginam na cabeça. Não é o Deus bíblico. E o Deus do católico também é um Deus que as pessoas imaginam na cabeça. Principalmente, o católico não conhece Bíblia. Muito pouco. Então, o que acontece? O que ele conhece de Jesus? Jesus é aquele da musiquinha do pobrezinho nasceu em Belém. Jesus é bonzinho.
Por isso que saem essas coisas aí. O nosso Deus que é tão bom. O conceito de bondade de Deus é diferente do conceito de bondade do ser humano. Com certeza. O Velho Testamento, é por isso que, se eu não me engano, é Marcião, que ele fala que o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento são diferentes. Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus que mata, que pune, que não tolera pecado. E aí vem o Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus, que parece que tem uma conduta totalmente diferente do Antigo, não é isso? Parece, mas não tem. A conduta é a mesma, tá? Ananias e Safira morreram à toa. Isso é Novo Testamento. Não morreram à toa. E como é que se justifica isso? Com aquela passagem que Paulo menciona, até do Antigo Testamento, quando Deus ele fala assim: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Um dá oferta pela metade, eu mato. O outro faz a mesma coisa, eu mantenho vivo. Isso é acepção de pessoa? No nosso olhar pode até ser, no de Deus não. O olhar de Deus é diferente. Eu e você merecemos ao inferno. As nossas obras nos conduzem ao inferno. E pelo favor dele, pela graça dele, nós somos perdoados. É favor dele. Não depende de quem quer receber, depende dele que quer dar. Aliás, favor é assim na vida de todo mundo. Você faz favor a uma pessoa porque você quer fazer, não porque ela quer receber. Acabou. Mas eu imagino um Deus totalmente diferente. Minha imaginação. Aí, imaginando um Deus diferente, isso eu estou falando só dentro do cristianismo, catolicismo. Tá? Quando foge do catolicismo, aí a gente até tolera, porque é uma coisa totalmente do cristianismo, a gente até tolera, porque é uma coisa totalmente divergente e ele não tem consciência de Cristo. O difícil é você ver uma religião que se diz cristã com um pensamento totalmente diferente daquilo que a Bíblia diz. Daquilo que a Bíblia diz. Do texto bíblico. Tá? Do texto bíblico. Porque o texto bíblico, irmão, é a palavra de Deus. Vamos considerar, vamos esquecer um pouquinho, deixar de lado o conceito de texto bíblico e palavra de Deus. O texto bíblico é um documento. Você tem 4 documentos acerca da vida de Jesus. São os 4 evangelhos. Tudo que se pode, a maior parte que se pode extrair do Jesus histórico, Jesus de Nazaré, né, está nos evangelhos. Nos evangelhos. A doutrina que Cristo deixou está nos evangelhos. Até o kardecista considera isso, tanto que ele tem o evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o que se pode falar de Jesus é o que está no evangelho, da sua doutrina, do seu comportamento. É um livro de narração, livro de narrativa. Você tem ali as informações acerca de Jesus. Então tudo que fala ao contrário de Jesus, que as pessoas criam na mente, que imaginam dentro de si mesmo, que entra em confronto com um documento que fala de Jesus, tem algum problema. Mas as pessoas não estão nem aí, elas continuam querendo imaginar o Jesus delas. O meu Jesus, o Jesus. E não é assim. Nós temos Jesus mesmo, que é histórico e também era Deus. Aí algumas práticas dos católicos em função dessa escatologia, irmãos, e da influência, que surgiu da influência helenista, o cativeiro babilônico, a oração pelos mortos. Que foi praticada pelos judeus, tá? Foi praticada pelos judeus depois do retorno do cativeiro babilônico. Nós temos isso registrado em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 42 ao 46. Daí vem a sua missa de sétimo dia, missa de um mês.
Tá? Influência do período do cativeiro das outras religiões, que até então não se orava pelos mortos. Mas qual é o que diz o texto de Macabeus? Vamos orar por essas almas para que no dia da ressurreição possa ser salvo. Então o raciocínio foi o seguinte, né, que morto fala ou morto esteja vivo. O raciocínio foi o seguinte: já que existe um dia de ressurreição, vamos orar por este dia, para que esses que morreram possam alcançar a benevolência de Deus. Isso veio de influência do cativeiro babilônico. Lembrando que o livro de Macabeus, ele retrata o seu período interbíblico. Você tem historicamente na sua Bíblia como últimos livros esses aqui, ó. E aí o próximo está aqui, ó. Esses anos aqui são anos em que se considera que o movimento profético foi suspenso, onde Deus se calou. Lembrando disso daqui, né? Reinado de Assuero, se não me engano. Não, Artaxerxes. Emílio Artaxerxes, é isso. Império Medo-Persa. Nós vamos ver acerca dos impérios. Depois desse império, veio o Império Grego Macedônio. Depois do grego macedônio, lembrando que aqui, antes aqui, Ciro tinha determinado o retorno do cativeiro babilônico, certo? Em 3 levas ocorreu o retorno, tá? Na primeira veio Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, que é mencionado no livro de Zacarias, quando Satanás acusa ele. Ele veio com os profetas Ageu, Zacarias. Então, o período de Esdras e Neemias está depois disso. Império Medo-Persa. Ciro depõe o rei Belsazar, lembra? Que é aqui Império Babilônico ainda. Tá? E se tem um tema escatológico que é abordado, é justamente isso. A estátua de Nabucodonosor, de Daniel, capítulo 2. Em que Nabucodonosor teve um sonho. Os irmãos lembram disso? Certo? E aí Daniel interpreta um reino, depois outro reino, Medo-Persa, depois o grego macedônio, depois um quarto reino e um reino eterno depois. Certo? Esse Império Grego Macedônio, Alexandre tinha 4 generais. Vou lembrar. Alexandre tem esses 4 generais. Os irmãos lembram daquelas profecias de Daniel, um chifre saindo depois do outro. Desses 4 generais saíram 4 impérios imediatos da morte de Alexandre. Esses 2 aqui sumiram. Esses 2 aqui se fortaleceram. Esse daqui no Egito e esse daqui na Palestina, pegando a Síria ali e Israel. Esse império Seleucida, que é um império menor, por isso que ele não é mencionado na interpretação de Daniel, porque é um império menor. Daniel ele trata ali da interpretação de impérios grandes. O império Seleucida, tá?
você leu que veio um descendente mais abaixo, chamado Antíoco Epifânio, pagou do Equífano. Esse homem é o abominável da desolação, que trata o profeta Daniel. Mas Jesus não falou que o abominável da desolação viria depois? Da mesma forma que Jesus falou que João Batista era o Elias que havia de vir. Então, o Elias que havia de vir, na verdade, é uma referência, uma figura, um tipo, um antípodo. É um tipo. Viria um tipo de Elias. Quem foi? João Batista. Quando Jesus ele menciona o abominável da desolação que diz o profeta Daniel, ele está falando de um tipo. Vai surgir um homem igual. Porque na verdade o primeiro já surgiu. Era esse homem aqui. Ele entrou no templo, profanou, destruiu o templo, fez sacrifício a Deus. Tá? E é nesse reinado que surge uma família de sacerdotes, que são os Asmoneus ou Macabeus. Eles se levantam e lutam contra o Antíoco Epifânio, eles vencem a guerra e estabelecem uma dinastia asmoniana na Judéia. A Judéia é uma parte de Israel. Tá? Ou seja, não se enquadra em nenhum dos impérios grandes que Daniel viu. Essa dinastia asmoniana, ela termina em Herodes, que casou com a última descendente dos Asmoneus. Casou com Mariana. Depois mandou matar a mulher. Os dois filhos que teve com ela. Tá? Termina aqui. Quando Herodes assume, já estava se formando a quarta grande potência, né, referente à estátua de Nabucodonosor, que é o Império Romano. Tá? E o reino eterno vem estabelecido por quem? Cristo. Ele se inicia com Jesus.